Muito bem, estamos de volta. Agora para a nossa conclusão, sem mais delongas, nós vamos direto para a tela. A conclusão é muito simples. Como é que a gente faz a conclusão? Vamos voltar aqui para as lições, lembrando que a gente sempre usa o que a gente fez, certo? Então vamos copiar todas as lições, né? Quem usa o Word sabe que é só demarcar e dar um Ctrl C que a gente copia. Pronto, copiada todas elas, a gente vai vir aqui e vai colar tudo. O Word também tem essa função que nos ajuda muito. Eu vou deixar todas elas no estilo normal. Pronto, e agora eu vou apagar, vou dar um Ctrl Shift C nisso aqui, porque eu quero isso aqui. Vou apagar. E vou apagar, eu e você aprendemos que. Vou apagar isso e vou deixar só daí para frente. Eu e você aprendemos que. Eu e você aprendemos que. Eu e você aprendemos que. Pronto. Então agora eu vou marcar isso aqui porque eu quero já aprender, eu já quero descobrir qual é o meu tema, tá? Cena 3, título 2. Eu quero descobrir qual é o meu tema. Na verdade é título 1, porque é o personagem 1. Eu quero descobrir qual é o meu tema. Então, como é que eu faço para descobrir o meu tema? Vamos lá. Há uma multidão de pessoas de todas as nações que são tementes a Deus. Elas buscam por Ele. Vou marcar isso aqui. Porque o texto está me informando isso. Então, vamos lá, mais uma vez. Ela sempre terá interesse ao perceber o milagre das línguas ou qualquer outro. Vou marcar isso aqui. Elas sempre ficarão assombradas com as ações de Deus falando aos seus corações. Tá? A multidão que presencia o milagre das línguas ou qualquer outro sempre ficará maravilhada e surpresa. E se perguntarão, também vou marcar isso aqui. Na multidão destes homens não haverá apenas aqueles que crerão. Vou marcar isso aqui. Pronto, basicamente eu tenho o suficiente aqui nessas coisas que eu demarquei para saber o meu tema. Então agora eu vou aqui para construir o meu tema. Está falando da multidão, a multidão de todas as nações, há pessoas tementes a Deus, elas só precisam ser orientadas. Há pessoas que vão circular os milagres que estão acontecendo. Essa multidão, quando presencia o milagre das línguas ou qualquer outro, fica maravilhada e surpresa e abre espaço para o evangelho, porque elas começam a se questionar, certo? O texto mostra 4 questões que elas apresentam. Então, qual é aí, e no meio desse povo todo também, mesmo dos tementes a Deus, há aqueles que não vão crer no cristianismo, mesmo com milagres extraordinários. Um exemplo do próprio Cristo, os 10 leprosos. Milagre extraordinário. Só um voltou para agradecer, dando a Bíblia a entender que só um creu, né? Então vamos lá. Qual seria o nosso tema? O poder dos sinais no mundo. A influência. Vou fazer esse primeiro, vou olhar. Poder dos sinais entre os homens de todas as nações. O poder dos sinais entre os homens de todas as nações. A influência dos sinais entre os povos. Poderia ser. Agora, o que eu faço para confirmar o meu título? Ou para alterar, ou para melhorar? Copio as lições já alteradas e vou colar aqui, ó. Resumo das lições, tá vendo? Resumo das lições, eu vou colar aqui. E agora eu vou resumir essas lições. Vou pegar esse modelo aqui, Ctrl Shift C.
E vou apagar, porque esse aqui eu deixo aqui só para mim ter um modelo. Aí agora eu posso apagar essa palavra lição também. E vou aqui, ó. A influência dos sinais entre os povos. Há uma multidão de pessoas de todas as nações que são tementes a Deus. Elas buscam por ele, onde acreditam que ele pode estar. Não, o título não está legal porque é o poder dos sinais. Eu quero falar sobre as pessoas e não sobre os sinais, né? Então, o que pensar? O que pensar? Qual o efeito dos sinais entre os homens de todas as nações? Não. O que pensar sobre as multidões que estão lá fora? Aí melhora um pouco, hein? O que dizer sobre as multidões de todas as nações que estão fora do cristianismo? Aí sim, a gente pode melhorar isso depois. Primeiro, que dentre eles há uma multidão que são tementes a Deus e o buscam onde acreditam que podem encontrá-lo. Então eu vou pegar isso aqui. Há uma multidão que são tementes. Maravilha. Aqui eu vou desmarcar. Primeira ideia, verso 5, que dentre eles há uma multidão que são tementes a Deus. E o buscam onde acreditam. Que ele possa estar. O fato deles estarem morando, as nações, pessoas de todas as nações convergindo para Jerusalém, a Bíblia deixa isso claro, é um sinal de que essas pessoas eram tementes. O texto diz que eram homens piedosos, homens que estão buscando a Deus, homens religiosos. Maravilha, vamos continuar. Aqui a gente pode apagar isso também. E essa multidão sempre terá interesse ao perceber o milagre das línguas ou qualquer outro. Elas ficarão assombradas com as ações de Deus, falando aos seus corações. Posso fazer isso aqui. Essa multidão sempre terá interesse nos milagres. É um resumo das lições. Elas sempre ficarão assombradas com as ações de Deus. A gente poderia fazer aqui 2 lições, né? Talvez ficasse melhor. Eu acho que a gente pode tentar aqui fazer 2 lições. Vamos lá. Aí aqui seria a terceira. E aqui a segunda. Então a primeira ficaria: essa multidão sempre terá interesse nos milagres de Jesus. Por que isso? Porque o texto, se você lembra, o texto diz: quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão. Então, a parte A do verso 6 vai mostrar esse interesse que os milagres despertam na vida
dos ímpios, certo? Então eu acho que sempre terá interesse nos milagres. Eu acho que a gente pode deixar assim. E o terceiro seria essa multidão sempre ficará assombrada com as ações de Deus falando aos seus corações. Olha a parte B do texto. Que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, essa multidão sempre ficará assombrada com as ações de Deus, falando, para ficar mais claro, né? mais coerente com o texto, falando na sua língua, falando na sua língua. Falando aos seus corações seria uma interpretação justa, seria uma interpretação boa, porque o assombro foi porque mexeu com eles a palavra das grandezas de Deus, né? O milagre que reproduziu as grandezas de Deus falou aos seus corações. Então aqui vamos para o 6b. Beleza, então aqui já não é mais a 3 e sim a 4. A gente pode apagar isso aqui também. E vamos lá. O que dizer... Aqui eu esqueci alguma coisa, né? O que dizer sobre as multidões de todas as nações que estão fora do cristianismo? Que dentre eles há... Posso mudar isso também. Pessoas que são tementes a Deus e o buscam onde acreditam que podem encontrá-lo. O que dizer sobre as multidões de todas as nações que estão fora do cristianismo? Que sempre haverá interesse nos milagres de Deus. Sempre haverá. Que entre eles sempre... Não, que dentre eles sempre haverá aqueles que ficarão assombrados com as ações de Deus, falando com as ações de Deus, falando na sua língua. Que sempre haverá... Vou deixar igual aqui, que dentre eles sempre haverá... Posso apagar isso? Interesse nos milagres de Deus, que dentre eles... E aí eu posso fazer isso, e deixar tudo igualzinho, Eu gostei, então posso deixar. Que dentre eles sempre haverá pessoas que são tementes a Deus. Pronto. Sempre haverão... Que dentre eles sempre haverá... Faltou pessoas, é por isso. Sempre haverá pessoas
com interesse nos milagres de Deus. Vou até copiar. Que dentre eles sempre haverá pessoas com interesse nos milagres de Deus, que dentre eles sempre haverá pessoas que ficarão assombradas. Pode ser aqueles, né, que ficarão assombrados, aqueles que ficarão assombrados com as ações de Deus falando na sua língua. Com a compreensão. Com a compreensão. Não, vou deixar assim mesmo. Com as ações de Deus falando na sua língua. Aqui agora, a multidão que presencia o milagre. Vou botar aqui, ó. Ctrl V. Que dentre eles sempre haverá pessoas maravilhadas e surpresas ao ponto de se questionarem. As perguntas eu deixaria para trabalhar. As perguntas eu vou trabalhar na exposição. Que dentre eles sempre haverá pessoas maravilhadas e surpresas ao ponto de se questionarem sobre como compreenderam sobre a grandiosidade de Deus. Poderia ser assim, poderia ser até um pouco diferente. Vamos ajustar isso aqui. Que dentre eles sempre haverá pessoas maravilhadas e surpresas ao ponto de se questionarem. Acho que eu vou usar o resto tudo para o ensino. Beleza, agora vamos terminar, né? Olá. Que dentre eles sempre haverá pessoas que não crerão nos... Vou mudar isso aqui. Pessoas que irão zombar do que Deus faz através dos seus. Pronto, aí sim, ó. Aí sim. Agora sim. Sempre haverá pessoas que irão zombar. Pronto. Aí temos as 4 lições que refletem o tema. O que dizer sobre as multidões de todas as nações que estão fora do cristianismo? Primeiro, que dentre eles sempre haverá pessoas que são tementes a Deus e o buscam onde acreditam encontrá-lo. Que dentre eles sempre haverá pessoas com interesse nos milagres de Deus. Que dentre eles sempre haverá aqueles que ficarão assombrados com as ações de Deus. Vou apagar isso aqui, vou deixar só esse. O resto eu uso na explicação. Que dentre eles sempre haverá pessoas maravilhadas e surpresas ao ponto de se questionarem. E aí abre brecha para a pregação do Evangelho. Que dentre eles sempre haverá pessoas que irão zombar. Então,
Nem tudo são flores, né? No cristianismo. Então, tá aí. Terminamos a nossa conclusão e Deus abençoe muito a sua vida. Agora nós passamos para os próximos personagens, segundo e terceiro. Deus abençoe a sua vida.